Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Glórias a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 25. Diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o mantimento? E o corpo não é mais do que a vestimenta? Olhe para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial, as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar sequer um côvado, um dia, um metro à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que vocês estão ansiosos? Olhe para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo o Salomão, em todo o seu resplendor, a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: o que beberemos, o que comeremos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas o povo lá de fora, que não conhece a Deus, os pagãos, os gentios, de certo que Deus conhece a necessidade deles. De certo que o vosso Pai Celestial sabe de todas as coisas que vocês necessitam. Porém, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a sua justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais ansiosos, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje, Louvado seja o teu nome, com permissão do Espírito Santo. Quero falar um pouquinho hoje sobre aquilo que é conhecido como TAG e o Evangelho da Ansiedade. Eu tenho visto hoje em dia que existem pessoas que só delas procurarem a gente, só da gente ouvir elas falarem, a gente já fica ansioso. Só o telefonema, quando toca o telefone e você olha assim para o telefone, a gente já fica ansioso. A pessoa é tão ansiosa que quando ela vem de longe e diz assim: oi, bate um aceleramento no coração da gente tão grande. E a pessoa, conforme ela vem vindo na direção da gente, a gente vai ficando, aquela ansiedade parece que vai tomando conta. E quando ela se aproxima, quanto mais ela vai falando, mais ansioso a gente fica. Não sei se você conhece gente assim. Os especialistas dizem que todo mundo é ansioso. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. O que não pode é essa ansiedade acelerada, descontrolada. Todo mundo tem essa coisa. Tem gente que só de você ouvir falar no nome dele já acelera o coração, dá taquicardia. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa de longe. Quanto mais eu conversava com ela, mais ansioso eu ficava. Me deu um batimento cardíaco esquisito. Eu falei: que é isso, meu Deus? Quando eu desliguei o telefone, o coração parou, acalmou. Eu falei: vou tomar um copo d'água, porque eu sei que faz bem nessas horas. Quanto mais eu falava com essa pessoa, mais eu ficava ansioso.
E esses dias eu estava falando com Deus a respeito desse assunto, e eu confesso que quanto mais eu lia a respeito disso e orava a Deus em relação a isso, mais ansioso eu ficava. Falei, Senhor, tem alguma coisa errada que não está certo. Tem alguma coisa, eu preciso de entender. E Deus foi confirmando isso no meu coração. Quanto mais eu lia, quanto mais eu buscava, o meu coração foi acelerando. É claro que a gente tem que pensar o seguinte: existem alguns casos que comprovadamente são casos que são genéticos. Pessoas que têm problema de ansiedade aguda, que tem a ver muito com o organismo dela, é uma questão de natureza orgânica, química. E a essas pessoas que nasceram, que herdaram isso dos seus pais ou de alguém, a gente aconselha também que ela procure um médico, procure um psicólogo, procure ajuda. Mas existem pessoas, e se não a maioria dos casos que nós temos visto por aí, a maioria delas, os casos não são psicológicos, no sentido propriamente dito, não são genéticos ou de origem orgânica, química, não. A grande maioria da ansiedade que circula no coração da humanidade é de origem espiritual. E a esses, a Bíblia orienta. A esses, a Bíblia dá um conselho. E aí eu estava lendo esse texto, que para quem não sabe, o Evangelho de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 é o Evangelho da ansiedade. É Jesus tratando de pessoas ansiosas, pessoas que vivem o amanhã hoje, pessoas que se preocupam com 2017 agora, no mês de janeiro de 2016, pessoas que sofrem antecipadamente todo santo dia. E Jesus, eu fiquei pensando, por que é que Jesus ficou insistentemente durante horas falando sobre essa preocupação desacerbada, essa preocupação acelerada no nosso coração, desenfreada? Por que é que ele insistiu tanto? Por que é que Jesus falou tanto sobre essas coisas? Por que é que Jesus disse, não fiquem preocupados? Tem uma versão que diz assim, se não me falha a memória, a versão NTLH, que diz assim: não se preocupem nem mesmo com a própria vida de vocês. Não se preocupem, porque se o pai de vocês cuida dos pardaizinhos, cuida das andorinhas, cuida até do urubu, cuida dos gavião, cuida dos bichos do mato, porventura ele não vai cuidar de cada um de vocês, homens de pequeno fé? Eu gostaria de destacar algumas coisas aqui hoje, a partir desse texto. E eu confesso uma coisa, que quando eu entrei pelas portas dessa igreja aqui, bateu uma ansiedade no meu coração. O Espírito Santo de Deus, como já foi dito aqui, te trouxe aqui, não foi por acaso não. Você não entrou aqui por um acaso, você entrou aqui porque Deus vai arrancar essa ansiedade de dentro do teu coração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então deixa eu dizer, a primeira coisa que eu quero dizer para você guardar no teu coração, para servir de remédio para a tua alma. Primeira coisa, a ansiedade é uma coisa tão terrível e tão diabólica. A ansiedade, quando é de nível ou de natureza espiritual, ela é tão terrível e tão diabólica, que ela nos faz sentir inoperantes, inaceitáveis, exclusos muitas das vezes. Ela nos faz sentir indisciplinados, ou nos faz pessoas indisciplinadas, desesperadas e insatisfeitas. Uma pessoa ansiosa, além das quantas, ela se sente frustrada, ela se sente incapaz, ela se sente inoperante, inaceitável, e ela se torna uma pessoa indisciplinada e também uma pessoa insatisfeita. Você vai conversar com algumas pessoas, você já percebe logo de indício, né, de pessoa. Parece que ela vem correndo, subindo o morro todinho. Não, ela acabou de descer do carro.
Ela acabou de sair de dentro da igreja. Você sabia que a ansiedade, ela escraviza o nosso presente? Ela escraviza o nosso presente por causa da insegurança que nós temos em relação ao nosso futuro. E ela também escraviza o nosso futuro por causa da nossa insegurança que nós temos em relação ao nosso presente. Uma pessoa ansiosa, além das contas, a ansiedade abre um buraco tão grande na nossa frente que a gente